intensificação da pandemia da Covid-19, diversos estados adotaram medidas de isolamento social, incluindo o Piauí. Embora essas medidas fossem extremamente necessárias, para Namelka Cadena, que atuou durante 10 anos como delegada em unidades especializadas ao atendimento à mulher, o isolamento domiciliar teve consequência para as mulheres. Fala muito, né, da questão da pandemia, ter tido esse aumento da violência pela convivência. A gente viu que o último documento que foi expedido, o relatório, acho que foi inclusive um relatório muito inédito, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trazendo esses dados agora, recentemente, salvo engano, mês passado. Ele trouxe exatamente um cenário interessante no sentido de dizer que as mulheres elas começam a informar que a prática da violência acontece não só pela convivência, mas pela falta de autonomia econômica, que é uma coisa que a gente já vinha discutindo, mas não tinha ponderado como o fator principal que o relatório trouxe como, né? Primeiro, a questão da autonomia econômica, segundo, a convivência e terceiro, a dificuldade de acesso aos meios de informação, de denúncia, dentre eles o aparato policial, né? Os mecanismos estaduais, municipais, de acesso dessas mulheres, se elas terem acesso para denunciar e para buscar alguma reprimenda ou evitar que uma situação mais grave aconteça. A Namelka ressalta que com a pandemia, o número de denúncias diminuíram. Entretanto, houve uma crescente no número de casos de feminicídio. E com isso, há um indicativo de que as mulheres estão encontrando mais dificuldades em denunciar a violência sofrida nesse período. E aí a gente viu que o judiciário também, a nível nacional, e isso chegou aqui no estado do Piauí, trouxe a campanha do sinal vermelho, porque a gente viu que vários estabelecimentos estavam fechados, a gente estava vivendo, né, uma situação próxima a um lockdown. Então, se pensava, como essa mulher vai ter acesso a um celular para denunciar, né? Como é que ela vai ter acesso a alguém próximo para informar alguma coisa que ela possa usar um desses meios que a gente viabilizou? Teria que ser pelo celular, teria que ser pelo computador, enfim, por algum desses dispositivos eletrônicos, né? Será que ela ia ter acesso a eles? Então, uma das primeiras práticas de violência que acontece ali, na verbalização e na promessa do mal injusto, muitas vezes é tomar o celular dessa mulher e quebrar. Por várias vezes nessas delegacias a gente aprendeu os celulares quebrados, nessa dinâmica, não é o dano pelo dano, mas o dano alinhado a essas práticas outras de violência. Após assumir em fevereiro deste ano a direção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados ao Estado do Piauí, a Agresp, a Namelka relata que um dos principais desafios ao assumir o órgão é de desconstruir aspectos machistas. Os desafios que eu assumi no cenário da segurança pública, eles eram norteados diretamente para as ações executoras relacionadas ao enfrentamento à violência contra a mulher. Então, de uma certa forma, o que eu posso falar é que o trabalho no cenário público, né, nessa atividade pública, desde que eu me inseri, sempre foi muito orientado para essa perspectiva. Então, a gente vai, para além da questão institucional, formando muito o nosso pensar, o nosso olhar para as questões que dialogam, digamos, com o cenário da segurança e que também perfazem um cenário de desconstrução de aspectos machistas, da necessidade de construção de perspectivas relacionadas à garantia dos direitos das mulheres em qualquer local que a gente vai. Então, sempre esse bojo de ações, de pensamento, de olhar, vai ser levado para qualquer local, né, em qualquer missão que eu assumo. Ainda sobre violência contra a mulher, a diretora esclarece que medidas protetivas de urgência são instrumentos fundamentais para a proteção da mulher em situação de violência doméstica e que políticas públicas são cada vez mais importantes. Quando a gente alcança o cenário da gestão ou do trabalho no pensar em política pública, a gente consegue trazer aquele viés da prática, né, dos anos nas unidades executoras e colocar em perspectivas que abranjam aqueles gargalos. Né? Foi onde foi pensado, período, né, que foi pensado intensificado o trabalho da Central de Flagrantes de Gênero, porque a gente sabe que 24 horas pode acontecer uma situação de violência contra a mulher. Pela experiência lá na Central de muitos plantões que eu dei com a equipe que trabalhava comigo nessas unidades, a gente percebia que finais de semana,
durante as madrugadas, depois das 20 horas, era um momento de um fluxo muito mais intenso. É muito interessante a gente, através desses dados, conseguir de uma forma eficiente desenvolver as estratégias de políticas públicas.